João capítulo 3, versículo 8. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vamos ler de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não vê o vento, mas você sabe quando ele está soprando. Vento é o ar em movimento. Você não tem a capacidade de saber de onde o vento vem, nem para onde o vento vai, porque o sábio Salomão, quando ele escreve Eclesiastes 12:5, ele diz assim: assim como tu não conheces o caminho do vento, assim como tu não sabes como uma criança gerada dentro de um ventre de uma mulher, assim também tu não consegue conhecer as obras de Deus, que é o Criador de todas as coisas. Então nós não conhecemos o caminho do vento, mas o vento, quando sopra, ele tem um poder de alterar muitas coisas. Existem vários tipos de vento na Bíblia Sagrada. Alguns até intitulam vento como algo difícil. Os pentecostais, que gostam de usar alguns linguajar, manto, terra. Quando você pergunta para um pentecostal: e aí, meu irmão, como é que você está? Ele: estou no vento, estou atravessando um momento difícil. O vento, ele faz com que você possa até alterar os seus planos. Eu me lembro que eu estava em países árabes e teve uma tempestade de areia. E aquela tempestade de areia fez com que todos ficassem dentro de casa, porque existem alguns tipos de vento que alteram os nossos planos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Alguém aqui já tentou correr contra o vento? Ou andar contra o vento? Como é que se corre contra o vento? Você vai correndo e parece que você tem que fazer mais força. Eu gosto de correr, eu amo correr. E quando eu vou correr, eu dou uma volta completa. E às vezes eu estou correndo contra o vento, e parece que eu não saio do lugar, e aquele vento, para você ver também que quase que ele me leva, e eu não saio do lugar, mas daqui a pouco eu completo a volta. A minha pergunta é: alguém já correu a favor do vento? Parece que as coisas fluem. Algumas pessoas já estão entendendo. Se você está enfrentando o vento contrário, você precisa fazer força. Mas se o vento estiver a seu favor, se prepare para caminhar numa velocidade que você não está preparado. Por quê, pastor? Porque tudo depende da forma com que você vai enfrentar esse vento. O primeiro vento que eu quero compartilhar com você é o vento da provação. Eu passo, você também passa, todos nós passamos. Um homem chamado Jó, a Bíblia diz em Jó capítulo 1, versículo 19: eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa de Jó. Eu chamo isso do vento da provação. É quando Deus permite um vento vir sobre nós, que é um vento contrário. Ninguém gosta. É difícil você enfrentar uma situação que você não espera. E o vento veio sobre os 4 cantos. Diga comigo: 4 cantos, 4 áreas da vida de Jó. O primeiro vento, ele veio na família. Por quê? Porque o diabo sabe que quando toca na sua família, na maioria das vezes desestabiliza você. Como é ruim quando alguém de casa está doente, quando um familiar nosso está passando por um problema. Dizem que um doente em casa adoece toda a casa, porque todos nós entramos naquele processo. Como é difícil quando nós enfrentamos na nossa família um vento. Como é difícil quando os nossos filhos passam por um vento. Nós não sabemos o que fazer. Só que Jó não tinha um problema com os filhos. Jó perdeu 10 filhos. Ele pegou a alça de 10 caixões. Você sabe que vento é esse? Esse é o vento da provação. Esse é o vento que vem provar a sua fé, para saber se ela é verdadeira, se ela é genuína, ou se é uma fé momentânea, passageira. Deus permite com que o vento da provação sopre. A Bíblia diz que o vento veio na casa de Jó. A primeira área, a coluna familiar. Jó permaneceu firme. O vento então soprou de novo, e agora soprou
nas finanças de Jó. E eu vou te dizer uma coisa: quando o vento sopra nas nossas finanças, um sentimento de incapacidade. Jó perdeu 500 camelos. Pastor, eram camelos. Naquela época os camelos eram a transportadora. Era como se fossem 500 carretas. Nós fizemos uma conta breve aqui. Cada carreta vale 500 mil reais. Ele perdeu 250 milhões de reais em um dia. Se você tem isso na sua conta, Deus te abençoe, vá na paz. Teve gente que já recebeu aqui, falou: opa, meu Deus. Ele perdeu isso tudo num dia. Por quê? Porque crente também perde. Crente não só ganha, não. E às vezes Deus permite um vento na sua vida financeira. Por quê? Porque você precisa enfrentar o vento da provação. Todos nós passaremos. E Jó não fugiu à regra. Era íntegro, era temente a Deus, se desviava do mal. Aquele vento não era fruto de pecado. Aquele vento era Deus permitindo para que ele aprendesse o vento da provação. Deus também prova. Imagina perder tudo num dia só. Então prepare-se, um dia esse vento também vai soprar, se é que não já está soprando. Eu também já perdi, muitos aqui também já perderam. O que eu faço, pastor? Aguenta firme, porque o vento não dura para sempre. Aguenta firme. Quando o vento sopra, o que é que nós fazemos? Geralmente é a mesma situação, geralmente altera pouco. Você vai lá fora, na sua varanda, no seu quintal, e você recolhe as roupas. Se você tem um pet, um gatinho, um cachorrinho, você recolhe a casinha do cachorro, do gatinho, e você traz para dentro. Por quê? Porque o vento tem o poder de alterar muitas coisas, e você se fecha, e você tem que esperar o vento passar. Deixa eu te dizer uma coisa: alguém aqui já viu um vento que durou mais de um ano? O vento vem, parece que vai levar tudo, mas daqui a pouco o vento passa. O que eu faço, pastor, quando eu estiver passando o vento da provação? Aguenta firme, esse vento não vai durar para sempre. E Deus está falando com algumas pessoas aqui: aguenta firme, calma, esse vento não vai durar para sempre, é só um momento. O vento não dura a vida inteira, é uma fase. Ele está soprando, parece que vai levar tudo, parece que tudo vai cair, mas não vai. Jó, o vento soprou sobre a família, o vento soprou sobre as finanças, mas agora Jó vai viver uma situação difícil. Por quê? Porque o vento vai soprar sobre a saúde, e dura coisa é quando a nossa saúde é abalada. Pastor, o crente fica doente? Fica. Por mais que você se cuide, por mais que você durma bem, se alimente maravilhosamente bem, tenha uma boa noite de sono, às vezes acontecem alguns imprevistos que você não pode controlar. Só que Jó enfrentou um momento muito difícil. Posso te mostrar o que Jó passou? Jó capítulo 2, versículo 7. A Bíblia diz que Jó tinha úlceras em todo o seu corpo. Olha só: saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da sua cabeça. Jó, ele não conseguia mais comer. Jó capítulo de número 3, versículo 24. Pois em lugar do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó tinha vermes saindo da sua pele. Jó capítulo 7, versículo 5. A minha carne tem se vestido de vermes e torrões de pó, a minha pele endurece e torna-se a arrebentar-se. Jó tinha uma inflamação terrível nos olhos. Jó capítulo 16, versículo 16. O meu rosto todo está inflamado de chorar, e as sombras escuras sobre as minhas pálpebras. Jó ficou com um mau hálito terrível por causa da enfermidade. Capítulo 19, versículo 17. O meu hálito é intolerável à minha mulher, sou repugnante aos filhos da minha mãe. Esse homem estava vivendo um problema sério na sua saúde. Homem de Deus também vive um vento contrário na sua saúde. Pastor, o que eu faço quando parece que o vento está vindo sobre a minha saúde? Aguenta firme, porque daqui a pouco esse vento vai passar. Ninguém fica doente a vida inteira, daqui a pouco esse vento vai passar. Não se desespere, calma, é só um vento, é um momento, isso logo vai passar. Quem está entendendo diz amém. Em último lugar, o vento da provação veio sobre os amigos.
Sabe quando você pensa assim, eu ajudei aquela pessoa, e na hora da pessoa retribuir, acontece tudo ao contrário. Jó estava com seus amigos, e quando ele passa um momento difícil, os amigos vão acusar Jó de pecado. Você deve ter pecado, alguma coisa você fez errado. Irmão, dói quando você espera receber uma palavra de conforto e vem uma espada. Isso fere o nosso coração. O pastor também às vezes se decepciona. Pensamos que todo mundo é bonzinho, né? Infelizmente tem alguns ainda que têm um fel, e a gente só descobre ao longo da caminhada. Mas como é difícil isso. Isso machuca. Mas é o vento da provação. Todo mundo vai ter que passar. Diga comigo, o vento da provação. O segundo vento que eu quero compartilhar com você é o vento da revelação. No Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, a Bíblia diz que Jesus disse para os seus discípulos: entrem nesse barco. Preste atenção nisso. Entrem nesse barco. Os discípulos entram no barco. E quando os discípulos entram naquele barco, a Bíblia diz que uma tempestade de vento começou a soprar. Não, você não está entendendo. Era uma tempestade de vento. Uma coisa é o vento soprar quando você está em desobediência. Outra coisa é o vento soprar quando você está em obediência. E tem tempestade de vento, vento que vem soprando, que não é porque você pecou, não é porque você errou, simplesmente porque Deus quer revelar algo a você, e você vai precisar passar por isso. Eu chamo isso do vento da revelação. É quando Deus te coloca num lugar, e Jesus disse para os discípulos: entrem no barco. Eles estavam fazendo aquilo que Jesus esperava que eles fizessem, mas quando eles entraram naquele barco, um vento começou a soprar. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você estiver no centro da vontade de Deus e o vento começar a soprar, não temas, não se preocupa. Fiel é aquele que te mandou entrar no projeto, e se Ele te mandou entrar no projeto, Ele vai te sustentar, e aquele barco não vai afundar. Dê um aplauso a Jesus. Por que eu chamo do vento da revelação? Porque eles estavam dentro do barco, o barco balançava de um lado para o outro, o vento era contrário, eles ficaram com medo, mas de repente, eu gosto dessa palavra, de repente se levanta Jesus de Nazaré, e ele repreendeu o vento, e ele disse: cessa. Levanta a sua mão, deixa eu liberar algo sobre você. Deus tem poder, Jesus ainda tem poder para repreender o vento na sua vida, na sua casa, e Ele está dizendo: vento, cessa, e vai acontecer uma bonança novamente. Se você crê, recebe essa palavra da parte de Deus. É o vento da revelação, a revelação que Ele está comigo. Tem ventos que Ele permite para que todos vejam que Ele está no barco da sua vida. Tem vento que Ele diz: entra no negócio, e parece que o negócio dá errado. Não está dando errado não. Tudo está no controle dEle. Ele sabia muito bem que aquele vento já estava esperando. Ele controla o vento, é o Senhor que sopra o vento. Ele sabia que eles passariam por aquilo, mas quando eles passaram por aquilo, Jesus se levanta e disse: eu mandei vocês entrar nisso, e só eu tenho o poder de afundar esse negócio. Deus está falando com alguém aqui. Eu mandei você entrar nisso, e só eu tenho o poder de afundar esse negócio. Se você estiver em obediência, esse vento é o vento da revelação. Ele veio revelar o quê? Que Jesus está com você. Agora imagina os outros que não entraram no barco. Olha lá, Jesus pediu para entrar no barco e está afundando. Olha lá a tempestade que eles estão. Meu Deus, que vento. E Jesus estava dentro do barco, esperando o momento certo de levantar a mão e dizer: vento, cessa. Diga comigo, o vento da revelação. Então você viu aqui que primeiro vem o vento da provação, depois vem o vento da revelação. Agora eu quero compartilhar com você o terceiro vento, que é o vento da restauração. O que é o vento da restauração? Ezequiel capítulo 37. A Bíblia diz que Deus, Ele manda um profeta para o meio do vale. Preste atenção, Deus manda um profeta no meio de um profeta, também passa pelo vale.
Homem de Deus também enfrenta o vale. Homem de Deus também tem que caminhar no vale. Homem de Deus também tem que ver a sequidão. Homem de Deus não são tratados no ar-condicionado. Homens de Deus também enfrentam alguns vales. É homem de Deus, mas está no vale. É homem de Deus, mas está vendo a sequidão. É homem de Deus, mas foi colocado naquela situação. Mas a Bíblia diz: e a mão do Senhor me fez andar no meio daquele vale. Homem de Deus, mas está no vale. Mas não deixa de ser homem de Deus porque está no vale. O vento tem um poder de alterar tudo. Preste atenção. Ezequiel, eu estou sentindo Deus aqui. Olha só. Jesus, obrigado. Olha só. O profeta está vendo. E aqui só tem ossos. E a Bíblia diz: eles estavam sequíssimos, professor. Sequíssimos. Revela por inferência que seco é algo que foi colocado há pouco tempo. Está seco. Sequíssimo é algo que já está no mesmo estado há muito tempo, sem alguém mexer. Sem que alguém mexa naquilo. Então estava sequíssimo, ninguém tocava, ninguém mexia, estava do mesmo jeito, já fazia muito tempo que não tinha alteração alguma. Ali estava, e Deus diz assim: Ezequiel é um profeta. O que é o profeta? O profeta conhece o coração de Deus, o profeta ouve a Deus e fala para o povo. Então o profeta está acostumado a ouvir a voz de Deus, e Deus diz assim: profeta Ezequiel para e diz assim: sim, Senhor, poderão reviver esses ossos? Ezequiel olha e diz: Senhor, tu sabes. Ele não quer nem falar nada. Aí Deus diz assim para ele: então, já que você está no vale, profetiza sobre esse vale. Não. Deus está falando com muita profetiza nesse vale. Já que você está nesse vale, libera uma palavra no meio desse vale. Libera uma palavra no meio desse vale. Aí o profeta então vai profetizar. Mas olha que interessante, pastor, o senhor está falando do vento, agora o senhor está falando do profeta. É exatamente isso. Porque quando ele vai profetizar, sabe o que ele diz? Assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro cantos, ó vento. Então na hora de profetizar, ele chama um vento. Por quê? Porque o homem de Deus sabe que quando o vento de Deus sopra, altera toda e qualquer circunstância. Escute, anota isso por favor. Aquilo que para você é muito difícil, Deus tem poder de resolver com um sopro. Aquilo que estava há muito tempo no mesmo lugar, Deus tem poder para resolver com um sopro. Bastou um sopro de Deus, e a Bíblia diz que um osso correu para o seu osso. Eu vou liberar algo de Deus aqui sobre a sua vida. Bastou um sopro de Deus, e aquilo que estava fora do lugar voltou para o lugar. Levanta a sua mão por gentileza. Existem coisas que estão fora do lugar há muito tempo, mas basta um sopro, porque o que é difícil para você, Deus consegue resolver com um sopro, e Ele vai soprar na sua vida. Quem crê e concorda, dê um aplauso a Jesus. Ele está nesse lugar. Primeiro ele prova, depois ele revela, depois ele restaura. Mas tem um último vento. O teu irmão diga: prepare-se para o último vento. Não, mas fala aí com fé, diga: prepare-se para o último vento. Último vento. Literalmente o último vento. É um vento que mudou a história de muitas pessoas, e é o vento que vai mudar a sua história. Diga comigo: é o vento da purificação. Ah, deixa eu descer aqui. Eu quero ficar mais perto de vocês hoje. Escute. Que vento é esse? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, orando, buscando. E a Bíblia diz que de repente, quando? Preste atenção que o vento, nem toda tempestade consta na previsão do tempo. Nem todo vento consta no aplicativo, porque é sempre de repente. O homem não é detentor do vento, o homem não conhece o caminho do vento. Deus de repente tem o poder de soprar um vento. Por isso não desista, continua firme, continua esperando, porque daqui a pouquinho o vento vai começar a soprar. Deus vai começar a fazer algo extraordinário. Vem comigo, eles estavam no mesmo lugar. Diga comigo: no mesmo lugar. Mais forte: no mesmo lugar. Diga: fazendo a mesma coisa, levando a mesma vida, com os mesmos pensamentos, até que veio o vento. E eles estavam, Atos capítulo de número 2, reunidos no mesmo lugar. E de repente, oh aleluia, oh reaço, e de repente,
veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo, e aqueles que estavam no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, com as mesmas mentalidades, começaram a viver um impulsionar sobrenatural, porque o vento, quando sopra, ele começa a impulsionar as coisas, e as coisas começam a acontecer numa aceleração impressionante. Posso te provar? Não pregavam para ninguém, mas depois do vento, uma pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram ao Senhor. Segunda pregação de Pedro, 5.000 almas se converteram ao Senhor. Por quê? Porque quando o vento sopra, as coisas começam a acontecer. Eu estou sentindo o vento de Deus aqui, e o vento vai soprar em você. Quando o vento sopra, a empresa começa a prosperar. Quando o vento sopra, a saúde começa a acontecer. Quando o vento sopra, a depressão bate em retirada. Quando o vento sopra, a tristeza tem que ir embora. Quando o vento sopra, o que estava longe vem para perto. O que estava fora do lugar, volta para o lugar. Quando o vento sopra, milagres acontecem. Quando o vento sopra, você passa a fazer o que não fazia antes. Eu preciso desse vento. O vento do Espírito. Posso te provar isso? Atos 2, o vento sopra. Atos 3, eles continuam fazendo a mesma coisa. Eles vão para a igreja. Atos 3, eles pensam que após o vento nada mudou. Vão para a igreja. Pedro, João, vamos para o culto. 3 horas da tarde. Porta Formosa está ali, vamos lá para a igreja. Pode ler Atos capítulo 3. E a Bíblia diz que eles estavam indo para a igreja. E quando eles chegam na porta da igreja, tinha o mesmo mendigo que estava lá todo dia, pedindo a mesma esmola. E quando eles chegavam naquele dia, eles pensavam, vamos entrar na igreja, vamos orar e vamos sair. Só que ninguém é o mesmo depois do vento. Ninguém é o mesmo. O mendigo estava lá. O mendigo levanta a mão e pede, vocês têm uma esmola para me dar? E de repente eles olham para o mendigo e dizem, nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E as coisas começaram a acontecer. Sabe, eu não sei se você está disposto a receber o vento do Espírito. Nós somos, pastor Fernando, como folhas, não é verdade? Nós somos apenas uma folha. A folha não tem poder de mudar sozinha. A Bíblia diz que assim como uma folha é levada pelo vento, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vou sair, vou mudar, vou para cá, vou para lá. Aguarde o vento. Você não tem o poder de se mexer sozinho. Aguarde o vento. Eu sei uma coisa, que o vento soprou e te jogou aqui. Agora eu não sei para onde é que o vento vai levar vocês. Alguns aqui vão sair do Brasil. Outros vão sair do estado de Santa Catarina. Outros vão sair da inércia. Mas eu sei de uma coisa: quando o vento sopra, nada fica no mesmo jeito. O vento do Espírito. Você pode até trabalhar e fazer a mesma coisa. Você pode até caminhar e pensar que você vai fazer do mesmo jeito, mas você não vai. Por quê? Porque existe um sopro aqui dentro. Tudo começa com vento e tudo termina com vento. Posso te provar? Deus, quando criou o homem não tinha vida. O homem era só um boneco, era um boneco de barro. Deus criou do pó da terra e modela, fica tudo bonitinho. Lá está Adão, mas não tinha vida. Por quê? Só existe vida depois do vento. E a Bíblia diz que ele soprou. E a palavra sopro significa ruach, que no original hebraico é espírito. Então quando Deus sopra o Espírito em nós, tudo muda. A sua postura é diferente, o seu agir é diferente, você fala diferente, você age diferente. Então se prepare. Se você hoje abrir o seu coração, se você hoje desejar a presença do Espírito Santo, Ele vai impulsionar a sua vida como você jamais imaginou. Algumas pessoas aqui, o Senhor vai prosperar tanto. Nem todo mundo é pastor. Esses dias eu vi um testemunho que mexeu muito comigo. Tem gente que serão mantenedores da obra. Serão pessoas que Deus vai usar para abençoar a casa de Deus.
Porque o pastor não deve ficar se envolvendo com as coisas desse mundo. O pastor não sabe. O pastor foi chamado para cuidar de ovelhas. Mas é outra pregação. Só que tem muita gente que quer fazer tudo no reino. Davi falou, eu vou construir. Deus falou, não, você não vai construir, você não nasceu para isso, você tem a mão suja de sangue. Eu não te chamei para isso. Pastor, o chamado do pastor é cuidar das ovelhas, mas tem gente que vai ter um chamado lá fora, para negociar. Na sua mão vai ter riqueza, na sua mão vai ter prosperidade, e você vai trazer a prosperidade de fora, e vai trazer para o reino. Não sei se você crê nisso. Você vai pegar a prosperidade de fora, e você vai trazer para o reino. Eu estive em uma cidade, que eu não vou falar o nome por ética, e Deus moveu o coração de uma pessoa. A pessoa ganhou tanto dinheiro, e sabe o que ele começou a fazer? Construir igrejas. Ele disse, eu vou pegar esse dinheiro e eu vou fazer com que esse dinheiro seja para a glória do nome de Jesus. Sabe, o vento vai soprar, e eu entendo agora. Primeiro ele prova, depois ele revela, depois ele restaura, e depois ele envia. Olha a sequência. Primeiro ele prova, depois ele revela, depois ele restaura e organiza, e depois ele envia, fala, vai. Só depois do vento do Espírito. Eu tenho convicção de que Deus está fazendo aqui hoje. É uma transição que nós estamos vivendo. Irmãos, eu estou falando aqui debaixo de uma palavra de Deus. É uma transição que nós estamos vivendo. É uma transição. Deus está trazendo um vento aqui de refrigério sobre a igreja. Chega de vento de provação. Agora nós vamos viver este último vento, que é o vento do envio. É o vento do impulsionamento. É o vento quando as coisas começam a acontecer muito rápido. É um vento do Espírito que vem sobre a igreja. E eu creio que esse vento está soprando aqui. Eu creio que esse vento vai soprar sobre a sua casa. Eu creio que esse vento vai soprar sobre a sua empresa. Eu creio que esse vento vai soprar sobre a sua saúde. Eu creio, esse vento vai soprar sobre as suas finanças. Eu creio, esse vento vai soprar sobre as suas emoções. Eu creio, esse vento está soprando sobre ti. Eu não sei você, mas eu quero que esse vento venha cada vez mais forte sobre a minha vida. Eu quero ser cheio deste vento do Espírito, e eu preciso que Ele me impulsione até o centro da vontade dEle. Esse final de ano eu disse, igreja, se prepare. É o final de ano que mais nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos consagrar, porque quando o vento de Deus vem, tudo muda. Final do ano, onde todo mundo vai para a praia, vai fazer festa, confraternização. Não, nós vamos orar, nós vamos buscar a face do Senhor, nós vamos jejuar, nós vamos consagrar, nós vamos botar a cara no pó, nós vamos nos humilhar diante do Senhor. Eu vou dormir com a cara colada na Bíblia, porque eu quero ver esse agir sobrenatural, eu quero viver esse mover sobrenatural. Eu não posso perder o meu tempo. Eu sei que Deus está mandando um vento. Esse vento está aqui. Feche os seus olhos, levante as suas mãos, por favor.